Manaus, no camarim. Ô, Bruno, deixa eu perguntar uma coisa. Tem muita gente que quer se profissionalizar, né? E aí, então, o cara, vamos dizer, aprende a tocar o instrumento e se especializa naquilo, e começa a se aprimorar no instrumento e tal. E aí vem aquele questionamento: será que eu sigo como profissional ou tenho isso como um hobby? Muitos colocam na balança o seguinte: o medo, né, do insucesso, o medo do fracasso, entre aspas, porque o sucesso é uma coisa tão abstrata, né, essa palavra, mas enfim. E aparentemente ele entende que outras oportunidades de profissão, de carreira, são mais fáceis do que a de músico. E você hoje vive de música? Sim, sim. Você das gigs, das aulas, né? Sim. O que você acha, assim, para encorajar? Eu gostaria de encorajar mais alguns músicos aspirantes a se profissionalizar, né? Primeiro, perdendo um pouco o medo, né? Alguns fantasmas. E depois, entendendo do que se trata de fato a profissão, né? Sim. O que você acha? O que você diria para esses caras? Olha, cara, toda vez que você vai seguir uma profissão, né? Você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que fazer network, você tem que estar próximo de pessoas ali, fazer amigos, né? Literalmente fazer amigos. E continuar se desenvolvendo, continuar se informando, entendendo como é que é o mercado, né? Eu acho que a dificuldade da música é que as pessoas elas ficam muito presas nessa questão do sonho, né? Do glamour, do sucesso, né? E isso acaba atrapalhando, né? Fazendo as pessoas desistirem. E também tem eu sinto que às vezes tem um certo orgulho, às vezes, de algumas pessoas aceitarem de que, de fato, elas enxergam a música como um hobby, que não tem nenhum problema, obviamente, né? Então a gente acaba se enroscando nisso. Em quais são as pessoas que de fato estão ali como uma profissão, um trabalho, uma coisa para buscar ali uma renda, para poder se sustentar, pagar as contas, enfim. E as pessoas que estão ali só pelo prazer de estar ali, às vezes como um hobby até sério, gravando um álbum, né, tentando fazer alguma coisa ali um pouco mais encorpada, mas mesmo assim continua sendo um hobby, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. Então, a primeira coisa, cara, as pessoas que querem seguir a música como uma carreira, eu acho que é isso, é estudar, se informar, né? Saber como manusear o seu instrumento, seja ele qual for, entender como é que é o mercado, achar formas de você conseguir rentabilizar aquilo, né? Seja dando aulas, fazendo shows cover na noite, ou fazendo trilha sonora, ou enfim, né? Qualquer tipo de coisa que seja rentável ali, que você consiga desenvolver isso também, né? Eu acho que não dá pra entrar no jogo, né, só com a pontinha do pé, né, cara? Você tem que... Mas é possível sobreviver de música no Brasil. É muito difícil, mas é possível sim. É possível porque existem caminhos, né? Por mais que às vezes são caminhos ocultos, são caminhos que as pessoas não falam muito, né? Mas o que você acha que o cara tem que saber, além de aprender a tocar? Esse que é o problema. O que eu vejo é que existe pouco material, vamos dizer, né? Ninguém aprende a sobreviver de música. Você aprende a tocar, né? Sim. E tocar tocar direito, é só o começo, né? O que esse camarada aí que tá começando, tá cheio de dúvida, o que ele tem que saber além de tocar? Que tipo de informação ele tem que entender? Certo. Eu acho que hoje, com a tecnologia, por exemplo, né, você conseguir se gravar em casa já é um grande avanço. Eu acho que todos os guitarristas, baixistas, violonistas, cantores, enfim, né, todos os instrumentos aí, as pessoas têm que ter isso aí como meio que uma grade ali, uma base ali pra você ter, cara, que é conseguir se gravar em casa. Não é necessariamente ser uma super gravação, super profissional, com equipamento super sofisticado, mas você conseguir ter esse meio de se gravar, né? Feito isso, você vai abrir muitas portas, cara. Você vai poder, de repente, trabalhar como gravando trilha sonora, trabalhando com publicidade, por exemplo, né? Vai poder
exercitar também a parte criativa, colocar isso pra fora também, porque às vezes as pessoas têm medo, vergonha de fazer isso, então ali também pode ser como um laboratório, né? Acho que isso já abre muitas portas. Pra mim, por exemplo, foi um grande avanço quando eu pude fazer isso na minha casa, me gravar e sem depender de outras pessoas, eu consegui registrar minhas ideias, trabalhar nas minhas composições. Legal. Né? Isso me abriu muitas portas, né? Além daquele do trivial, que é isso, é dar aula, né? Não dizendo que isso não seja importante, é importantíssimo. Até para você ser um professor, um grande professor, você tem que se profissionalizar, você tem que estudar para isso, você tem que buscar metodologias, né? Para poder ter essa forma de passar o conhecimento para as pessoas, né? E à noite também, tocar na noite, mas buscar também coisas que sejam dignas, que dê para você uma satisfação, né? Que te dê ali alguma coisa a mais, não simplesmente aquela coisa mecânica de tocar na noite e acaba pegando um certo amargo ali de estar ali, né? Tem muitos músicos da noite que acabam perdendo totalmente aquele brilho, aquele prazer de tocar, porque enxergam aquilo como uma coisa, sabe? Uma coisa... uma coisa que não conseguiu desenvolver, que parece que parou no meio do caminho, né? Então assim, acho que você tem que buscar várias coisas, basicamente, né? Se você conseguir acertar, fazer uma coisa só e seguir por esse caminho, aproveita e vai, né? Mas mesmo assim, o dia de amanhã a gente nunca sabe, né? É muito volátil isso, né? De repente você de repente muda o negócio, né? Por exemplo, teve aquele documentário Hired Gun, né? Que tinha no Netflix, que contava a história de músicos contratados, né? Ah, sim. Da Capitol Records também, não é? Lá do cenário... O cenário de Hollywood, especialmente de Hollywood, não é? Que até fala dos caras do Beach Boys. Não é esse? Não sei se é esse, mas ele conta, por exemplo, a história daquele Phil X, por exemplo, aquele guitarrista, ele aparece... enfim, depoimentos de Jason Newsted, por exemplo, né, cara? Não vi, cara. Puta, você sabe que já me indicaram esse seriado e eu não assisti. É muito interessante. É interessante. bom você falar, porque agora eu vou assistir. Bom, essa é uma boa dica que você pode dar, então. Com certeza. O pessoal assistir, então, esse seriado, que são os caras que são músicos profissionais de alta qualidade, sim, que estão muitas vezes sobrevivendo, vamos dizer, fora da mídia, ou sei lá, da fama, né? Sim. Da fama, vamos dizer, de uma maneira mais rudimentar que as pessoas entendem, porque também são palavras aqui que dá para ficar refletindo sobre elas por muito tempo.